Então, boa noite, queridos irmãos e irmãs. Graças a Deus, nos reunimos mais uma vez, hoje para assistirmos à palestra do Dr. Paulo. Não vim trazer a paz, mas a espada. Então, pedimos que os amigos espirituais estejam ao seu lado, inspirando, e que cada um que aqui se encontra possa sair com seus corações mais leves, com mais esperança e confiança. Vamos então fechando os nossos olhos, elevando o pensamento a Deus, pedindo que Jesus nos abençoe. Abençoe os lares de cada um que aqui se encontra e daqueles que também estão nos assistindo. Pedimos sobretudo, Senhor, por aqueles irmãos espirituais que sofrem. E para eles também faremos a nossa prece. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Mais uma vez gostaria de agradecer o convite para estarmos aqui com vocês hoje. E nós vamos falar sobre um tema que suscita algumas dúvidas. Ele está contido no capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo, chamado Moral Estranha. E Kardec intitulou esse item "Não vim trazer a paz, mas a espada". Será que o Cristo teria dito isto? Será que o Cristo coloca aos seus discípulos, quando ele os orientava, que ele não vinha trazer a paz aos homens, mas a espada? Para nós entendermos esse simbolismo dito por Jesus, nós precisamos entender o momento em que ele foi dito, o contexto em que Jesus vivia. E nós vamos encontrar que, segundo fontes históricas, Jesus nasceu na cidade de Belém, na região da Judéia, que é atualmente a Cisjordânia. E nós vamos ver que esse estado da Judéia era dominado justamente pelo Império Romano, como toda a Palestina. E nós vamos ter que Jesus, ele não viveu em Belém. Ele teve grande parte da sua infância, juventude, na cidade de Nazaré, que distava de Belém ao redor de 150 quilômetros. E por isso que ele, em algumas situações, é chamado de Nazareno, por ter vindo de Nazaré. Então nós vamos ver que Jesus nasceu nesta região, e esta região era dominada pelo Império Romano. Mas vamos ver o contexto em que Jesus viveu. O domínio, como nós falamos, era do Império Romano. E era justamente o século que foi considerado um período de ouro do Império Romano, justamente porque eles tinham tido a sua máxima extensão. As suas conquistas estavam no ápice. E nós vamos encontrar que o Império Romano, ele encontra então esse seu apogeu neste século I, onde ele dominava parte da Europa, norte da África e o Oriente Médio. Foi o maior império que existiu
na humanidade. Mas eles passavam por algumas dificuldades, como, por exemplo, havia a expectativa das pessoas em vir um Messias, porque o Messias, ele foi relatado em várias situações do Velho Testamento. E o Velho Testamento é justamente a história do povo hebreu. E nós vamos encontrar em várias situações, em 4 partes pelo menos, falando sobre a vinda do Messias em um futuro. Então as pessoas que eram crentes no Velho Testamento, os judeus, eles aguardavam justamente este Messias. E nós vamos ver que a ausência de profetas, a ausência de informações, de influências estrangeiras, já que havia um domínio autoritário do Império Romano, nós vamos ter que acontecia justamente um período em que não havia nenhuma informação profética, e eles ficaram, o povo judeu, durante 400 anos sem nenhuma informação profética, como aquelas contidas no Velho Testamento. Este período é chamado de período intertestamentário. Era o período de silêncio para o povo judeu. E as pessoas que liam o Velho Testamento, que estudavam, então eles estavam esperando o tal do Messias, mas que deveria ser um líder político e militar que libertaria o povo judeu do domínio do Império Romano. Ou seja, seria um líder bélico, um líder que haveria de fazer guerras de libertação do povo judeu do jugo do Império Romano. Essa era a crença das pessoas. Nós vamos ter que isso todo, esses anos de silêncio, causou alguns impactos na sociedade judaica, como, por exemplo, nas sinagogas, que eram as igrejas respeitadas por essa religião, ganharam grande força como locais de ensino do Torá, que era o livro adorado por eles, e de adoração dos profetas. Mas também houve o surgimento de seitas e de grupos, dividindo toda a sociedade judaica em várias facções, e facções que estavam umas contrárias às outras. Eram entendimentos diferentes que havia na época dentro da própria religião judaica. Nós vamos encontrar uma outra situação no Império Romano, que eram as tensões religiosas que aconteciam na Palestina. E aí nós vamos ver que isso foi impulsionado justamente pelo domínio do Império Romano e pela divisão, então, do judaísmo em facções. Fez com que houvesse as tensões religiosas, e nós vamos encontrar que o judaísmo em si, eles não aceitavam o politeísmo do Império Romano, a adoração a vários deuses. Eles eram contra, e também eram contra algumas situações de adoração ao próprio imperador. Então vejam que, como havia um governo autoritário, haviam essas tensões, a ausência de profetas durante 400 anos, e o povo judeu acabou ficando um pouco sem saber ou sem ter boas orientações. Nós vamos ter que Jesus nasceu justamente nesta época de tensão política, de tensão religiosa, e nós vamos ter que houve um impacto quando surgiu o cristianismo. Então nós vamos encontrar que Jesus, ele observa tudo isso acontecendo naquele momento em que ele estava trazendo
Uma ideia nova estava trazendo uma informação nova aos homens, e nesse ambiente de efervescência política, social, revolta, surgiu então este movimento cristão. E o Cristo entendeu que seria um momento muito difícil. Ele precisava escolher pessoas para divulgar a sua boa nova, divulgar os seus ensinos. E onde ele foi escolher essas pessoas? Nós vamos ver que para divulgar os ensinamentos do Cristo, ele convidou então pessoas comuns, mas que deveriam ter disponibilidade para aprender e coragem para divulgar os seus ensinamentos. Então ele foi escolhendo pessoas muito simples. Escolheu desde os pescadores até o coletor de impostos, como, por exemplo, que é o Mateus, que nós conhecemos como evangelista Mateus. E nós vamos ver que este convite, esse chamado, ele consistia em um convite direto pela amizade e o oferecimento de que eles encontrariam a paz. E o Cristo falava: segui-me e eu vos farei pescadores, não de peixes, mas de almas, pescadores de homens. Assim ele convencia aquelas pessoas que se embeveciam com os seus ensinamentos, que são os discípulos, os apóstolos que nós conhecemos. Então vejam que o Cristo, ele viveu neste momento de grande dificuldade, convidou pessoas muito simples. E o que ele deveria fazer? Será que a posição dele como líder era deixar as coisas acontecerem ou fazer alertas? E nós vamos ter justamente no Evangelho de Mateus, no capítulo 10, a instrução que ele deu aos apóstolos. Veja que o Cristo não escondeu nada de ninguém. Ele sabia que o momento era difícil e ele sabia que aquelas pessoas que ali estavam teriam a coragem de levar o seu ensinamento adiante, mas deveriam ser esclarecidos das dificuldades que eles teriam. E vamos ver que neste capítulo de Mateus, Jesus falou para eles: não ireis pelo caminho dos gentios, mas nem entrareis em cidades samaritanos, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Quem eram os gentios? Os gentios eram um povo que era cético, que era contrário à doutrina do Cristo. E nós vamos ver que ali, se os seus discípulos fossem, teriam contendas, conflitos, teriam discussões que eles não estavam preparados para fazer. Então não vão aos gentios, nem vão aos samaritanos, que também não aceitavam o Cristo. E diante as ovelhas perdidas da casa de Israel, que eram já criaturas um pouco mais amenas do ponto de vista da receptividade, mais preparadas para receber o ensinamento deles. Ele continua dizendo: e indo pregai dizendo, é chegado o reino de Deus. Ele também falou nessas mesmas instruções: curai os enfermos, limpai os leprosos, dai de graça o que de graças recebestes. E falou mais adiante: eis que vos envio como ovelhas no meio de lobos. Acautelai-vos, porém, dos homens, porque eles vos entregarão aos sinédrios. Os sinédrios eram locais onde se fazia o julgamento pelos fariseus daqueles que infringiam as leis da época. E eles vos açoitarão nas sinagogas. Veja que o Cristo, ele estava justamente preparando os discípulos para a dificuldade que eles deveriam ter. Falou um pouco mais para a frente: e odiados de todos sereis, por causa do meu nome,
mas aquele que perseverar até o fim, será salvo. E aí ele termina falando: não penseis que eu tenha vindo trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada. Vejo que o Cristo, então, orienta os seus discípulos de todas as dificuldades que eles deveriam ter. Orientou há mais de 2000 anos passados. E nós vamos encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo, escrito por Allan Kardec, a explicação, a interpretação de tudo isso. E que a Boa Nova era uma ideia diferente da época. Era uma nova ideia. E nós vamos ver que toda ideia nova, em todas as épocas da humanidade, vão encontrar oposição. E nenhuma há que vá se implantar sem lutas, sem haver movimentações. E Kardec continua dizendo que a resistência é sempre proporcional à importância dos resultados previstos, porque quanto maior serão esses resultados, tanto mais numerosos são os interesses que ele afeta. E será que a Boa Nova traria algum resultado que poderia impactar na época? Claro que sim. Na época, nós vamos encontrar uma das facções judaicas, os fariseus, que eram extremamente conservadores. Eles não aceitavam de forma nenhuma algo que fosse diferente à maneira que eles pensavam. E eles não aceitavam questionamentos e impunham punições e perseguições àqueles que não seguissem as suas próprias leis. Então nós vamos ver que a Boa Nova, o cristianismo, ele ia trazer grandes impactos. Portanto, para a sua implantação, deveriam haver as lutas, deveria haver a espada, mas não a espada para uma luta física, a espada que serve para romper conservadorismo, romper algo que ficava latente no ser humano por acomodação. Era esse o simbolismo da espada. E nós vamos ver que aí, neste momento, as tensões aumentaram na época do Cristo e em torno dos cristãos, porque havia divergência entre os próprios judeus na interpretação das leis. Havia denúncia da corrupção religiosa, principalmente os abusos que aconteciam nos templos, a recusa que os cristãos tinham em participar de lutas armadas e também a recusa que os cristãos tiveram na época em venerar os deuses romanos e ao próprio imperador. Isto acabou gerando a perseguição que houve no Império Romano aos cristãos. Eram pessoas que se rebelavam no entendimento do imperador e de todos os governadores do Império Romano, eram pessoas que se rebelavam contra o Império Romano a quem eles deveriam adorar. E aí nós vamos ver que o significado de não vim trazer a paz, mas a espada, é justamente: não creais que a minha doutrina estabeleça-se pacificamente. Ela conduzirá a lutas sangrentas, das quais o meu nome será o pretexto, porque os homens não me terão compreendido ou não terão querido me compreender. E Kardec continua dizendo que, como Jesus vinha proclamar uma doutrina que atingiria na base os abusos que ocorriam na sociedade da época, na sociedade ou em volta dos fariseus, em volta dos escribas, dos sacerdotes do templo, ele, o Cristo, foi perseguido e crucificado. E por que fizeram isso? Eles achavam que matando o homem, a ideia se perderia.
a ideia não se fortaleceria, mas observou-se justamente o contrário. Nós vamos ver que o cristianismo começou a tomar um corpo bastante grande em todo o Império Romano, e vamos encontrar que depois do desencarne de Jesus, nós vamos ter a implantação daquela que foi a primeira comunidade cristã na cidade de Jerusalém, que era dirigida por Pedro, por João, pelos discípulos diretos do Cristo, chamada Casa do Caminho. E ali foi onde Saulo ouviu a oratória de Estevão, que foi considerado o primeiro perseguido do cristianismo, levado até a morte. Então nós vamos ver que o cristianismo tomava corpo, por quê? Porque ele falava algo direto aos corações das pessoas. Era uma mensagem aos sofredores, era uma mensagem àqueles que eram perseguidos, aqueles que eram muitas vezes torturados, mas ele sensibilizava não somente os simples, os sofredores, ele também sensibilizava pessoas mais maduras do ponto de vista espiritual, como por exemplo Joana de Cusa, que foi sensibilizada pelo Cristo, e isso está no livro Boa Nova, e atendendo então ao chamado do Cristo, ela procurou trazer para o seu lar, ao invés de se separar do seu esposo, que era intendente, um prefeito da época, ela, ao invés de se separar dele, por orientação de Jesus, ela procurou trazer órfãs para o seu lar para educá-las. Então nós vamos ver que era uma nobre que havia sido sensibilizada. Vamos ver no livro Há 2000 anos, a figura de Lívia, que também foi sensibilizada pela mensagem do Cristo. Então nós vamos ver que a mensagem de Jesus, ela atingia os sofredores, os simples, mas também aqueles que já tinham um aprimoramento, um desenvolvimento espiritual. E os gentios, aquele povo que era cético, que era contrário, será que eles ficariam esquecidos? Não. Não ficaram esquecidos, porque nós vamos ver que Paulo, que é o nome que Saulo adotou, o nome de Paulo, para que ele pudesse caminhar de uma forma mais livre ali no Império Romano, ele foi plantar o seu estandarte justamente no mundo pagão e enfrentou grandes dificuldades. Tantas dificuldades que ele foi tido como morto, ele como Bernabé, em uma determinada cidade onde eles foram levar o ensinamento e foram torturados e acharam que eles estavam mortos. Mas eles sobreviveram a estes ataques e continuaram a sua tarefa de levar a mensagem do Cristo ao povo pagão. Assim, o cristianismo foi se difundindo por todos os campos daquela época. E nós vamos ver que essas perseguições, à medida que o cristianismo progredia, se tornaram cada vez piores, terríveis contra as pessoas identificadas como cristãos. E foram inúmeras as vítimas. Procuramos levantar o número de vítimas, e não existe em nenhum local falando de número de vítimas, mas eles falam em dezenas de milhares de cristãos foram perseguidos e mortos durante o Império Romano. E esta perseguição chegou até os discípulos de Jesus, que também não foram privilegiados. Todos eles foram corajosos, levaram a mensagem onde eles foram, e eles encontraram as grandes dificuldades até a morte, onde alguns foram crucificados, outros morreram por lanças, outros foram queimados. Somente o apóstolo João é que teve uma morte natural. Todos os outros tiveram tortura até a morte. Então vejam que aquela orientação que o Cristo deu
que eles deveriam estar no meio de lobos, não era para amedrontar, mas era para prepará-los, para dar a eles coragem, que ele não veio trazer a paz, ele sabia que ele iria trazer, sim, a espada, que significava renovação, mas é que as pessoas detentoras do poder da época não entendiam assim. Eles entendiam que o cristianismo iria tomar os seus lugares, iria dominar o mundo e tirá-los do poder. De maneira nenhuma o Cristo teve em suas colocações a intenção de um reinado temporal. O Cristo sempre falou e deu às pessoas uma mensagem que deveria ficar calada em seus íntimos, procurando dar a elas esperança de uma nova vida, e jamais pensando em dominar e ter o poder de alguma coisa. Só o homem pensa assim. Pensa assim porque ele tem orgulho, ele tem vaidade e ele tem ambição desvairada. O homem pensa em poder, mas o Cristo não pensava dessa forma, porque era um ser espiritualizado, consciente da sua tarefa junto aos homens. A ideia cristã foi avolumando a cada tempo que passava e triunfou na humanidade. E triunfou justamente porque falava sobre uma verdade espiritual. E essa verdade espiritual superava todas as doutrinas que haviam surgido até aquele momento. Então nós vamos ter que a mensagem do Cristo realmente tomou corpo entre os homens. E no Império Romano, nós vamos ver que a perseguição romana aos cristãos foi intensificada com o imperador Nero e persistiu até o ano de 313 da nossa era, quando houve a conversão do imperador Constantino ao cristianismo. Aí nós vamos encontrar que houve uma atenuação na perseguição aos cristãos. E nós vamos ter que essas perseguições, muito embora não acontecesse de uma forma explícita no Império Romano e fomentada pelos imperadores a partir do ano 313, a perseguição aos cristãos continuou por outras religiões em outros países. E nós vamos ver que, por exemplo, na Idade Média, no século VI, na Arábia pré-islâmica, que é o atual Iêmen, por intolerância religiosa, nós vamos ver que todos os cristãos foram perseguidos e mortos. Nós vamos encontrar, na Idade Contemporânea, a perseguição pelo mundo muçulmano devido ao extremismo radical e governo autoritário como esses que acontecem até hoje em alguns países da África. Nós vamos ter perseguição do Império Otomano, o Império Turco, por questões étnicas e religiosas, onde eles queriam exterminar os cristãos que eram tidos como pessoas estrangeiras, pessoas que não pensavam como eles. Então vejam que essas perseguições, elas continuaram a acontecer entre os cristãos, e nós vamos ter que tudo isso foi realmente previsto pelo Cristo, porque os cristãos, envolvidos pela mensagem de amor, pela uma mensagem diferente que deveriam levar às pessoas, feria o orgulho, a vaidade e a ambição daqueles que detinham o poder. Assim, nós vamos encontrar que no século XIX, agora bem pertinho de nós também vamos encontrar intolerância religiosa. Nós vamos encontrar impactos que aconteceram na França, onde a Igreja Católica enxergou no Espiritismo uma grave ameaça à sua hegemonia e aos seus dogmas. Tanto viu que seria uma ameaça que Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, ele foi perseguido,
ele foi muitas vezes caluniado, e nós vamos ter que a primeira perseguição veio justamente da imprensa, onde, lançadas as bases da doutrina espírita em O Livro dos Espíritos, eles se sentiram feridos, não somente a imprensa, mas também a sociedade, os místicos, os homens de ciência. E o primeiro ato contra o espiritismo partiu da imprensa procurando ridicularizar o conteúdo do Livro dos Espíritos. Então esse foi o primeiro fato de intolerância religiosa contra Kardec. E por quê? Porque ele estava trazendo aos homens uma nova ideia, um novo conceito de vida, uma religião que falava em imortalidade da alma, em reencarnação, em pluralidade dos mundos habitados, falava na comunicabilidade com os espíritos e, acima de tudo isso, a fé em Deus. Vinha de frente a tudo aquilo que acontecia na época onde o catolicismo era a religião que predominava, mas também o materialismo ocupava grande parte dos países da Europa. Assim, nós vamos ver que a imprensa foi a primeira a perseguir o próprio Kardec. Vamos ter que a Igreja, até determinada ocasião, as críticas que a Igreja fazia eram em torno dos fenômenos mediúnicos, da comunicabilidade com os espíritos. No entanto, a partir de 1861, não conformados com a popularização da doutrina espírita na França e em outros países da Europa, eles passaram a promover ataques à moral do codificador da doutrina espírita. Mais uma vez, nós vemos aqui intolerância religiosa. E por que intolerância religiosa? Porque eles estavam amedrontados, eles estavam temerosos de que eles perderiam o poder, perderiam toda a hegemonia religiosa que eles tinham na Europa. Nós vamos ter que esses atos da Igreja Católica redundaram em um fato chamado inquisitorial, como se fosse a época da Inquisição da Idade Média, onde 300 livros espíritas que foram encomendados por um livreiro de Barcelona, amigo de Kardec, chamado Maurice Lachatre, ele foi, essa encomenda foi presa pela época, mandada pelos representantes do clero, e tiveram todos eles queimados em praça pública no dia 9 de outubro de 1861. Este ato denominou-se na história do Espiritismo como o Auto de Fé de Barcelona. E Kardec, ele consultou o Espírito da Verdade em uma reunião em 1861, e esse Espírito da Verdade disse o seguinte: as ideias se disseminarão na Espanha com muito maior rapidez, e sendo queimadas as obras, serão procuradas com mais avidez. E foi justamente isso que aconteceu. Quando os homens viram que aqueles livros haviam sido queimados, eles queriam saber o porquê. O que tinha naqueles livros que eles não podiam ler? E aí, então, eles começaram a procurar as obras sobre a doutrina espírita para conhecer melhor aquilo que o clero não queria que eles conhecessem. E Kardec disse, e consta da Revista Espírita, podem queimar-se livros, mas não se queimam ideias. As chamas das fogueiras superexcitam-nas ao invés de abafá-las. Se nós lembrarmos esta frase de Kardec, nós vamos ver que era exatamente isso que o Império Romano quis fazer com o Cristo. Quis matá-lo para que o cristianismo não se desenvolvesse. E foi justamente o contrário que aconteceu, justamente porque a mensagem do Cristo era verdadeira, e ela se disseminou
na doutrina espírita, nós vamos ver que também as verdades espíritas, o ensinamento espírita, se disseminou de uma forma bastante intensa a partir desse auto de fé, justamente porque era uma doutrina verdadeira, era algo que não era dos homens. A origem da doutrina espírita não é dos homens, é dos espíritos. Ali se encontra realmente a origem da doutrina espírita. E nós vamos ver que a intolerância religiosa, ela continua. Estamos em pleno século XXI e ela persiste. Nós vamos ver que essa intolerância religiosa, ela não é feita mais matando pessoas de uma forma explícita, ela não é feita mais colocando pessoas como se fossem tochas humanas para iluminar as noites e as ruas de Roma como eram feitas. Mas a intolerância religiosa existe até hoje, e nós vamos ver que ela é impulsionada pelo fundamentalismo e pela disseminação de ódio que existem nas redes sociais, justamente fomentada pela ignorância sobre a fé alheia. Então, quando não se conhece, ou quando não se quer conhecer alguma coisa, é mais fácil combater pelo ódio, pela internet, pelas mídias sociais. Certa feita, Divaldo Pereira Franco estava na Itália, fazendo uma apresentação em um seminário, quando uma pessoa se levanta no momento de perguntas e respostas e fala para Divaldo: Divaldo, eu gostaria que o senhor me comprovasse que os espíritos existem. E ele, que acabava de fazer uma palestra. E Divaldo, então, virou-se para aquela criatura que estava ali desafiando-o e disse: eu gostaria que o senhor me falasse que os espíritos não existem e que me comprovasse isso. E se o senhor assim o fizer, eu digo que eu nunca mais falarei sobre doutrina espírita. E Divaldo falou sobre doutrina espírita até os seus 98 anos. 8 anos. Então nós vamos ver que a mensagem espírita incomodava na época. E a mensagem de religiões indeterminadas, não obrigatoriamente a doutrina espírita, aquelas que falam no bem, no amor, também são perseguidas. Atualmente, se nós fizermos o levantamento, nós vamos encontrar que a maior busca ou a melhor agressão que se existe de intolerância religiosa no Brasil hoje é contra a Umbanda e os candomblés, fomentado justamente por igrejas que não aceitam esses movimentos. Assim, vamos ver aqui este artigo, uma perseguição que é feita no mundo todo, e se nós formos olhar, nós vamos encontrar que esses países todos que têm uma formação islâmica radical, o islamismo não é uma religião originalmente que fomente o ódio. O homem é que fez com que o islamismo se tornasse uma religião que agride. Então nós vamos ver que a maioria dessas religiões, ou por paranoia ditatorial, ou por questões extremistas, radicais de religiões, nós vamos ver que elas perseguem os cristãos até hoje, até os nossos dias. Nós vamos ter que aqui no Brasil, a intolerância religiosa, ela é considerada um crime. E ela está tipificada nesta lei 7.716 de 1989. Por que ela é considerada um crime? Porque nós temos o direito de criticar dogmas e encaminhamentos é assegurado
como liberdade de expressão. Isso está na nossa Constituição. É uma liberdade de expressão que todos temos, mas atitudes agressivas, ofensas e tratamento diferenciado a alguém em função da crença ou de não ter religião são crimes inafiançáveis e imprescritíveis. Então, no Brasil, existe a lei contra a intolerância religiosa. Nós vamos ter que a informação nos mostra que crimes cibernéticos, crimes que se faz por meio das plataformas da internet, nós vamos ver que no Brasil é uma das que mais acontece. Em 2018, 1.084 crimes de intolerância religiosa por internet. Vamos ter as violências, a liberdade religiosa aumentando a cada ano, onde de 2024 para 2025 aumentou 14%. Então, aqueles alertas que o Cristo fez há mais de 2000 anos passados, foi uma premonição para os discípulos, que não haviam vivido aquilo ainda, mas também para nós. Que podemos ser perseguidos, que podemos ser caluniados, que podemos receber e-mails, que podemos receber notificações pelas mídias sociais, porque abraçamos a doutrina espírita. Nós vamos ter que Kardec nos fala no Evangelho segundo o Espiritismo, que de todas as liberdades, a mais inviolável é a de pensar, que abrange a de consciência. Lançar anátema contra os que não pensam igualmente é reclamar para si essa liberdade e negá-las aos outros. Se eu estou criticando, se eu estou sendo intolerante por causa de alguma posição que alguém tenha, eu estou tirando aquela pessoa a liberdade e estou colocando a liberdade só para mim. Vejam que no próprio Evangelho diz: perseguir os outros por motivo de suas crenças é atentar contra o mais sagrado direito que tem todo homem, de crer no que lhe convém e de adorar a Deus como o entenda. Portanto, nós vamos ter que a intolerância religiosa existiu entre os homens em todas as épocas, ela foi intensificada no momento da mensagem cristã, mas ela persiste até hoje. E persiste até hoje porque os homens continuam orgulhosos, vaidosos, ambiciosos, sequiosos do poder. E na interpretação da doutrina espírita, portanto, não vim trazer a paz, mas a espada, simbolizou para os discípulos e simboliza para nós um alerta premonitório entre o choque inevitável dos ensinamentos do Cristo, que fala sobre o progresso moral, e a imperfeição humana. Então nós vamos ver que isto é o significado da espada que Jesus falava na época. E vamos ter aqui que a espada, ela representa então a renovação interior e os conflitos sociais resultantes da tomada de consciência e não incentiva a violência física. Jamais o Cristo incentivou a violência física. Quando ele fala na espada, ele fala como algo para romper conceitos que levavam as criaturas às imperfeições. Era esse o significado da espada. E que aqueles seus discípulos levaram adiante a mensagem com coragem, levaram adiante a sua mensagem com ardor, fazendo com que o cristianismo realmente tomasse corpo na época. E para nós, Kardec, que tomou realmente para si a tarefa
de codificar, de organizar a doutrina espírita. E existe essa mensagem de Bezerra Menezes, pela psicografia de Divaldo Pereira Franco, que eu acho bastante interessante, onde ele fala: virá um dia em que o lobo feroz beberá no mesmo regato do cordeiro, havendo a paz. Virá um dia em que as criaturas estreitarão os corações numa doce afetividade. Está o significado do amor. Virá um dia em que nós nos amaremos uns aos outros com ternura e ciciaremos aos ouvidos palavras doces de encantamento, ao invés de escrevermos palavras de destruição. Continua Bezerra: virá um dia, quem sabe, nós possamos fazer parte deste dia. Que todos tenham muita paz.